Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter Pereira Carpe Júnior, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, nós estamos aqui para um curso de introdução ao método de elementos finitos. Quais são os objetivos desse curso então? Os objetivos são apresentar os conceitos fundamentais do método de elementos finitos, visando sua implementação computacional. Nós vamos também apresentar os diferentes tipos de elementos, comentando suas características, vantagens e desvantagens. Vamos também descrever técnicas relevantes, como o método de Galerkin, técnicas de transformação de coordenadas, integração numérica, etc., que são bastante úteis quando se fala em elementos finitos. É só para deixar claro que, ainda que a apresentação sirva para qualquer área, o foco principal vai ser na resolução de problemas eletromagnéticos. O método de elementos finitos ele tem larga aplicação em ciência e engenharia. Tá? Então ele começou a ser utilizado em matemática, em engenharia na área de análise estrutural, para obter tensões, deformações e vibrações de corpos. Aqui, por exemplo, tem uma ventoinha, tá? Então para verificar os níveis de tensão nessa ventoinha. Em problemas de mecânica dos fluidos, túneis de vento para projeto de automóveis, etc., aeronaves. Em problemas térmicos, dissipação de calor, como que o calor se propaga numa determinada região, numa determinada estrutura, tá? E como eu disse, no nosso foco principal aqui em problemas eletromagnéticos, aqui por exemplo, como que o campo se distribui no motor elétrico. Então aqui tem algumas figuras interessantes, todas obtidas através do método de elementos finitos, deformação em estruturas, tá? Ou variação dos campos no motor, aqui envolve movimento, mas a gente pode analisar o problema sem movimento, tudo estático, sem nenhum problema. Tá? Até mesmo tensões no coração, nos ossos, ou como que um calor se dissipa numa placa de circuito impresso ou numa estrutura qualquer. Tá certo? As principais referências que nós utilizamos para preparar esse curso foram, coloquei aqui à esquerda duas referências, a primeira delas, o livro do professor João Pedro Assunção Bastos e do Nathan Ida. O professor Assunção Bastos é um pioneiro nessa área de uso do método de elementos finitos em eletromagnetismo aqui no Brasil, tá? Um livro bem bom. Também um outro segundo pioneiro, são as duas pessoas principais dessa área no Brasil, na história do método de elementos finitos na área de eletromagnetismo, o professor José Roberto Cardoso, da Escola Politécnica da USP de São Paulo. Tá? Eu coloquei aqui alguns outros livros. Tem um livro do Sadico, mais geral, de técnicas numéricas em eletromagnetismo. É um livro mais básico, na verdade, né? Mas é interessante para uma primeira leitura. Também na área de eletromagnetismo, um livro muito bom de Jin Jianming. Tá? Tem aqui o livro do Dat Etuzo, não é para engenharia elétrica, não é para eletromagnetismo. Não é um livro muito palatável, na verdade, mas ele tem muitas informações úteis. Como primeira leitura ele é um pouco difícil, mas como leitura adicional para complementação de conteúdo ele é muito bom. Aqui também tinha que colocar a primeira pessoa que escreveu um livro de engenharia na área de elementos finitos, né, Sienkiewicz. Então ele escreveu um livro, então sempre é bom colocar o pioneiro aqui, e também o pioneiro na área de engenharia elétrica do método de elementos finitos é Silvestre Ferrari, um outro livro bom também. Tá certo? Então vamos começar falando dos conceitos fundamentais do método de elementos finitos. Bom, na resolução de um problema eletromagnético, de um problema físico qualquer, quando possível, utilizamos métodos analíticos que permitem obter uma solução exata. Entretanto, os métodos analíticos eles só podem ser utilizados em problemas cuja configuração permite a imposição das condições de contorno de uma maneira simples. Então aqui, por exemplo, eu tenho um capacitor de placas paralelas, podemos assumir que essas placas sejam infinitas. Tá? Então a condição de contorno é muito fácil aplicar aqui. V de x igual a 0 vale 0 volts, V de x1 vale 10 volts. Então eu apliquei as condições de contorno de maneira bastante simples e isso permite, então, resolver as equações analiticamente, à mão, tá certo? Mas se eu tivesse uma estrutura desse tipo, com duas placas, com essa configuração, eu não tenho mais como aplicar as condições de contorno de maneira simples, tá? Então, nesses casos, é mais vantajoso, tá? Para obter uma solução, eu tenho que utilizar um método numérico. E o método numérico, ele permite obter soluções aproximadas. Tá? Em eletromagnetismo, os principais métodos numéricos utilizados são o método de elementos finitos, que é o mais geral de todos, na verdade. Tem também o método de diferenças finitas e
uma versão mais atualizada, diferenças finitas no domínio do tempo. O método dos momentos, que é bastante utilizado na análise de antenas, por exemplo, e o método de modelagem por linhas de transmissão. O nosso foco aqui nesse curso é o método de elementos finitos. No que consiste, então, o método de elementos finitos? Bem, inicialmente ele foi desenvolvido para a resolução de problemas mecânicos, para análise estrutural, tensão em vigas, etc. E ele começou a ser utilizado, aplicado em eletromagnetismo, a partir de 1968, num artigo de Sylvester. A resolução de um problema com o método de elementos finitos envolve 4 etapas principais. A primeira delas é a discretização da região, a região onde a solução é buscada. Então, essa região é discretizada em um número finito de sub-regiões, que são chamados elementos. Depois eu vou detalhar cada um desses passos, para deixar tudo bem claro. Tá? Dentro de cada elemento, então, é feita a aproximação da solução utilizando interpolação polinomial e obtenção das equações correspondentes de cada elemento. Então, em vez de analisar o problema como um todo, eu quebro o problema em vários pedacinhos, em vários elementos, né, regiões finitas. Dentro desse elemento eu obtenho equações para cada elemento. No passo 3, eu tenho que fazer a montagem de um sistema global, tá, a condensação de todas as equações de cada elemento, tá, num sistema, então, que inclui a contribuição às equações de todos os elementos. Então, aqui é a montagem do sistema global. E o sistema global é representado através de uma matriz, tá certo? E, por fim, faz-se a resolução do sistema de equação resultante de forma a obter a solução aproximada do problema. Então, a ideia do método de elementos finitos é o seguinte: a partir de um problema contínuo, pode ser um problema térmico, ou de engenharia mecânica, engenharia civil ou eletromagnético, regido por equações diferenciais, eu aplico então o método de elementos finitos para obter um problema discretizado, representado através de equações algébricas, cuja resolução me permite obter uma solução aproximada. Tá? Então, o conceito fundamental do método de elementos finitos é a aproximação de uma quantidade contínua, tá? Por exemplo, tensão elétrica, temperatura, etc., através de um modelo discreto composto por um conjunto de funções simples, na verdade polinomiais, para ser bem específico, tá? E essas funções são definidas em um número finito de subdomínios, que são justamente os elementos. Então aqui, ó, imagina um problema bidimensional, no plano aqui eu tenho o meu domínio de estudo, independentemente de qual seja o tipo de problema. O meu domínio de estudo, então, tem uma região delimitada por uma fronteira. Aqui eu tenho o domínio discretizado utilizando elementos finitos. Então eu tenho o que se chama de malhas de elementos finitos, o conjunto de elementos. Na figura da esquerda, eu fiz a discretização utilizando elementos triangulares. Na figura da direita, eu fiz a discretização utilizando elementos quadrangulares ou quadriláteros. A gente verifica que eu tenho um erro de discretização espacial. Os elementos eles não colam perfeitamente na minha fronteira, que pode ser uma fronteira curva. É até possível utilizar elementos finitos com lados curvos, mas eu falo sobre isso mais tarde, tá certo? Ainda assim, eu tenho uma liberdade muito grande de discretização espacial. Eu posso utilizar elementos com diferentes formatos, com diferentes tamanhos, tá certo? E aqui, ó, só para fazer uma comparação, no método de diferenças finitas, eu utilizo sempre elementos regulares. Em 2D são retângulos, em 3D são hexaedros, tijolinhos, sempre com ângulos retos. Então, o erro de discretização espacial no método que usa elementos regulares é muito maior. Então, uma das principais vantagens do método de elementos finitos é uma excelente capacidade de representar fronteiras curvas, tá? De fazer uma excelente discretização espacial do domínio de estudo. Então aqui eu tenho alguns tipos de elementos. Antes disso, né? Em relação à malha, é possível diminuir o erro de discretização espacial usando elementos menores, mais elementos, com uma malha mais densa. Então aqui eu tenho uma região de estudo, tá? Delimitada pelos seus contornos em vermelho. Aqui eu tenho um exemplo de uma malha de elementos finitos, utilizando elementos triangulares. Então, dependendo do número de elementos, a gente vai ter um certo custo computacional envolvido. O tamanho das matrizes a serem
resolvidas invertidas, ele é proporcional ao tamanho da malha. Tá? Nesse caso aqui, a mesma estrutura foi discretizada com uma malha mais densa, com elementos menores. Então aqui eu consigo uma aproximação melhor, mas o preço a pagar por isso é que eu vou ter um custo computacional, capacidade de armazenamento, tempo de processamento, etc. Ele vai ser maior na figura da direita, tá certo? Aqui então eu tenho um exemplo mais claro da discretização espacial. Então eu tenho uma figura cujo contorno real é curvo aqui, né? E os elementos representados aqui em número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos que permitem então fazer uma discretização com um contorno aproximado. Obviamente, quanto maior a densidade de malha, mais próximo do contorno real o contorno aproximado será. Menor será o erro de discretização espacial. Tá? Uma outra coisa importante, cada elemento é definido por um conjunto de nós. Então os nós estão numerados aqui, são esses pontinhos pretos, 1, 2, 3, 4 até o nó 12. Nessa malha estão misturados elementos triangulares e elementos quadrilaterais. Tá? Isso pode ser feito com o método de elementos finitos, não há nenhum problema, ainda que não seja a forma mais usual. Geralmente se utilizam elementos com o mesmo formato, mas é perfeitamente possível mesclar elementos diferentes. Tá? Então aqui ó, eu tenho o meu elemento 1, esse triângulo ele é definido por 3 nós, nó 1, nó 11 e nó 10. Outro exemplo, o elemento 5 é definido pelos nós 3, 4 e 12. O elemento 9, um elemento quadrilateral, tá? Definido pelos nós 10, 11, 8 e 9. Então aqui tem uma coisa importante que é o conceito de elemento e esses elementos estão definidos através de nós, tá certo? Aqui sim eu tenho alguns tipos de elementos utilizados em problemas monodimensionais. Eu posso ter segmentos, elemento com 2 nós ou 3 nós. Depois vai ficar bem claro quando que se usa, qual é a importância de ter 2 nós ou 3 nós, o que significa ter mais nós no elemento ou não. Tá? Aqui eu tenho, para problemas bidimensionais, elemento triangular com 3 nós, elemento triangular com 6 nós, elemento quadrilateral e existem também outros tipos de elementos. Tá? Eu estou apresentando somente alguns. Tá? Em problemas tridimensionais, eu posso utilizar tetraedros, nesse caso com 4 nós, existem com tetraedros com 8 nós, número maior de nós, tá? Aqui hexaedros, etc. Então, eu tenho diferentes tipos de elementos, tá? E o número de nós, tá? Está associado à interpolação da função dentro do elemento, mas isso vai ficar claro na sequência, tá certo? Aqui tem alguns exemplos de malhas em problemas 2D. Aqui, por exemplo, eu tenho um capacitor de placas paralelas. Então, é uma malha utilizando elementos triangulares. O que vocês estão vendo aqui, a gente está vendo aqui, ó, é um detalhe na região da borda do capacitor. Então, como é uma região de maior interesse, em que os campos variam mais rapidamente com a distância, eu posso utilizar uma malha mais densa, elementos menores, para ter uma melhor aproximação da solução. Já em outras regiões em que o campo varia menos, eu posso utilizar elementos maiores, uma malha menos densa. Então essa liberdade da discretização espacial é uma característica muito importante do método de elementos finitos. Aqui o motor elétrico, né? Então as diferentes cores podem representar diferentes materiais. Aqui tem um entreferro, rotor, estator, tá? As excitações, os níveis de corrente que passam nas bobinas, etc. Então tudo isso pode ser definido no método. Aqui exemplo então de malhas 2D. Aqui eu tenho um motor elétrico, tá? Com vários ímãs aqui, é pouco relevante. Então esse motor aqui foi discretizado utilizando tetraedros, a gente só consegue ver a superfície aqui, né? Tá certo? Aqui num problema de análise estrutural de uma roda de automóvel também, foram utilizados também elementos tetraédricos. E aqui um problema de interação de uma onda eletromagnética com o automóvel, também a discretização feita com elementos do tipo tetraedro. Tá certo? A partir da próxima aula, então, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre o que é interpolação, como que se faz a interpolação e como que se faz o que se chama de aproximação nodal. Tá bom, pessoal? Até lá, então.